Bom, gente, eu fui desafiada, né, a fazer uma apresentação sobre, né, a temática, né, das religiões monoteístas, e o livro que foi indicado pelo nosso professor da disciplina de História das Religiões, no nosso mestrado em Ciência das Religiões pela UFPB, foi esse aqui, né, Monoteísmo e Dualismo, as Religiões de Salvação, de Giovanni Filoramo, que faz parte das coleções História das Religiões, né, da editora Edra. Então, esse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o cristianismo, que foi exatamente o tema, a temática que me foi proposta dentro do nosso grupo de seminários nessa apresentação. A gente vai dividir em algumas partes para a gente poder entender bem direitinho, a gente poder conversar sobre isso. Todo o processo de seminário sobre a temática, né, de religiões monoteístas. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre cristianismo, a gente vai falar um pouco sobre a teoria, o que é, né, como se define, né, o que define, né, ser cristão ou cristianismo. Né, para que a gente possa entender primeiro esse cristianismo além dos séculos, a gente vai falar um pouquinho nessa primeira temática sobre cristianismo. Ele é o conjunto de ideias, igreja, comunidade, grupos, né, que comungam das ideias e das concepções ditas, deixadas, reveladas pela pessoa de Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus de Nazaré. Né? E algo importante que mesmo diante dessa variedade que nós temos hoje de variedade histórica e de crenças, de práticas dentro do próprio cristianismo, o cristianismo ele se manteve com um único elemento central de toda a sua construção, né? A sua profissão de fé, que é a pessoa de Cristo, né? O Filho, né, único, né, do Deus e Senhor, Criador de todas as coisas, e que foi encarnado, foi morto e ressuscitou. O Messias prometido, né, e ungido do Senhor para todo o povo. Então, é nesse contexto, nessa verdade que nos traz, que vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo, sobre aquilo que ele representa na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso contexto, e sabendo que primeiro vídeo não vamos esgotar, né, todas as falas sobre o cristianismo neste vídeo, mas vamos ter outros para falar depois em outros momentos sobre isso também. Então, para a gente poder entender, né, sobre a mensagem do cristianismo como ponto de partida, a igreja primitiva, que é a igreja que a gente chama da igreja do primeiro século, né, da época do próprio, né, das testemunhas oculares de Jesus e daqueles que estavam. Então, Jesus ele foi nascido em uma data indeterminada, né? A gente não tem como dizer nasceu tal dia, mas a gente pode dispor, né, entre o século 4 a.C. e 6, né, depois em Belém da Judéia, e alguns críticos eles falam também de Nazaré. Então, se alguém tiver alguma posição, coloca aí pra gente estar falando um pouquinho. Mas a maior fonte de informação, né, são reveladas através dos evangelhos, né, através da Bíblia, que como conhecemos hoje, né, da Bíblia Sagrada. Então, Jesus teve uma origem de família hebraica, né, nascida através dos costumes judeus. Ele é descendente da linhagem de Davi, e os primeiros 30 anos, né, de sua existência foi anônima. Não temos muito achados escritos para falar, mas foi na cidade de Nazaré. E a gente vem com uma questão teológica também, que como Jesus ele se apresenta como sacerdote, né, como mediador entre Deus e o homem, então essa função era exercida depois dos 30 anos. Então, a gente pode justificar isso como algo para se cumprir aquilo que viria sobre ele. Então, né, mas aí voltando, né, sendo que os últimos 3 anos da sua vida foram anos muito intensos, onde ele
né, na sua vida terrena, que ele separou-se, né, da sua família, do vilarejo, para realizar uma pregação itinerante, junto com um grupo de discípulos, levando uma vida, né, celibatária, uma vida de radical em relação à sua missão. Então, a mensagem que ela anunciava era uma mensagem com base nas boas novas, ou seja, nas boas notícias, em algo novo, totalmente novo para aquela sociedade. Então, né, a essência das boas novas, a essência do evangelho tinha a essência da separação do mal e da salvação do mal e do pecado e também do amor a Deus e aos homens. Então, a gente tem esses 3 elementos centrais sobre as boas novas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e também a salvação, né, do mal, como também do pecado, que faz a separação, né, entre Deus e os homens. Então, essa mensagem eram seguidas não apenas de palavras, mas eram seguidas por ações extraordinárias, porque com isso vinha milagres, curas, questão de exorcismo também, e também a quebra de padrões sociais, a quebra de estruturas sociais, e há grupos que, antes ditos marginalizados, Jesus quebra essa barreira, quebra essa linha que existia e adentra nesse lado. Então, por causa desse modo de agir, abraçando esses marginalizados pela sociedade e por sua liberdade em relação às instituições, eles colocaram, né, como um contra, né, um poder religioso judaico e romano, trazendo com isso um certo desconforto para as classes dominantes, porque do ponto de vista judaico, ele era considerado, né, um blasfemador, porque ele atribuía a si, associava a si mesmo como um Deus, o Deus de Israel, e do ponto de vista romano, ele era considerado como... ele foi condenado, né, como uma lesa majestade, pois acusavam de querer, né, substituir o imperador César, substituir o imperador romano. Então, com isso, houve um desconforto, né, social, que veio todo o desfecho da história que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, depois da última ceia, né, com seus discípulos mais íntimos, ele foi levado à crucificação, né, na solenidade de Páscoa, que é uma coisa bem interessante, porque Jesus, como ele é visto, ele é o profeta, ele é o Messias prometido lá do povo judeu, que já vinha se falando no Antigo Testamento, e ele é o substituto, né, dos pecados. Então, a festa da Páscoa era justamente essa festa de comemoração judaica, que comemorava a passagem, né, a saída do povo do Egito para a liberdade. Então, nessa data, né, nessa época, Jesus faria esse sacrifício, né, de uma vez por todas. Ele foi, né, crucificado, mas ao terceiro dia, né, após a sua morte, ele ressuscitou, demonstrando assim a sua origem divina. E depois de 40 dias, ele subiu aos céus, deixando o Espírito Santo como suporte, né, e como ajuda nessa obra missionária e difusão da mensagem de salvação que ele traz, que ele instala. Então, diante desse fortalecimento da presença e dos certificados da fé que o Messias tinha ressuscitado, seus discípulos começaram a anunciá-lo aos irmãos judeus, né, como sendo o Messias prometido, o Filho de Deus. Então, diante dessas mensagens proféticas durante a sua vida terrena, ou seja, assim, teologicamente falando, a interpretação do Torá, porque Jesus ele já vem sendo revelado no Antigo Testamento, ele vem sendo revelado livro após livro, traz apenas uma sombra daquilo que Jesus viria e faria e faz em relação ao Novo Testamento. Então, depois dessa mensagem, né, profética de reinterpretação, né,
do Antigo Testamento, do Torá. Então, a sua morte, ela foi, né, reinterpretada como um sacrifício consumado por obediência ao Pai, a Deus, ao Pai Celeste, e por amor a todos os homens, a fim de estabelecer, né, entre Deus, né, e essa nova comunhão de vida. Então, logo, ele aparece como um salvador escatológico, porque ele, de uma vez por todas, libertaria o povo, né, aqueles que creem nele, do juízo final, né, e livrariam da morte e do juízo. Então, assim como o judaísmo, ele também, né, tem a fé comum em Deus, o único Deus, Senhor, Salvador e Criador do cosmos, do universo. Porém, ele se diferencia do judaísmo não apenas pelo fato de ter identificado em Jesus de Nazaré o Messias prometido, mas também por ter ele tornado filho de Deus. Então, Jesus, ele revela-se como uma natureza divina e uma natureza humana, fato que deu origem a complexas controvérsias teológicas e cristológicas, né, das quais a gente pode, né, discutir um pouquinho em outros vídeos, falando sobre os concílios que a igreja cristã passou, né, durante ao longo da sua história, para justamente conversar um pouco sobre essas questões, né, teológicas que surgiram. Então, esse seria assim, o primeiro vídeo, que seria o resumo de tudo aquilo do cristianismo. Em breve a gente vai ter mais sobre o cânon, sobre a tipologia também protestante brasileira nos dias atuais, reforma protestante, sobre os concílios existentes, né, durante a história. E qualquer coisa tá aí pra gente conversar um pouquinho sobre esses vídeos, tá? Sobre isto. Até mais.